programa de hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores cronistas do país, a escritora gaúcha Marta Medeiros. Ela tem mais de 30 livros lançados, 1 milhão de exemplares vendidos, atrai uma legião de fãs, seguidores e leitores. A Marta, com uma linguagem bem-humorada, afiada, ela fala sobre temas profundos de uma forma leve: solidão, relacionamento amoroso, medo, angústia, temas do cotidiano. O relacionamento conosco mesmo, o relacionamento com a solidão, o relacionamento com a morte, como você está falando, tudo isso, relacionamento com o trabalho, com a tecnologia. Entre as obras mais populares, Divã, Doidas e Santas, Simples Assim. A Marta publica suas crônicas há 26 anos em grandes jornais do país. No programa de hoje, ela vai apresentar a obra mais recente, A Claridade Lá Fora. Marta Medeiros, é um prazer enorme. Que coisa boa conversar com você. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Muito obrigada a vocês, Rafaela, pelo convite. Prazer conversar aí com o Iluminuras. A gente tentou antes, agora finalmente conseguimos. Que bom que deu certo. Para falar logo sobre a obra mais nova, né? Você se dedicou à escrita, finalizou o livro em 2020, eu me refiro à ficção A Claridade Lá Fora. Você se autodesafiou em vários momentos, porque temos uma narrativa diferente da que você está acostumada, um gênero que você não lançava, não escrevia há muito tempo. Como é que foi o processo de criação? Olha, na verdade, esse livro começou com um roteiro de cinema, que é uma coisa muito nova para mim. Eu fui desafiada a escrever um roteiro em 2017 por um cineasta que mora em Londres, é gaúcho, mas mora em Londres. E assim, foi uma aventura para todo mundo, porque ele tinha feito alguns curta-metragens, não tinha feito ainda seu primeiro longa, eu também nunca tinha escrito um roteiro de cinema. Ele disse, topa esse desafio? Eu digo, vamos lá. E tudo, claro, baseado numa crônica minha, que eu falava sobre isso, né? Sobre um isolamento. Por que as pessoas, às vezes, querem sair, né, do seu dia a dia, sair dessa convivência em sociedade para se isolarem. Porque esse é o pontapé inicial do meu livro, a história de uma mulher que vive isolada com o marido numa praia e aí, por contingências da vida, ela tem que voltar a socializar, ficar disponível né, para amigos, familiares e tudo mais. Então, aconteceu isso, Rafaela, e depois esse roteiro de cinema chegou a entrar para uma produtora, foi orçado e tudo, mas aí o Brasil mudou também, deu uma parada em tudo. De repente eu me vejo em 2020 diante de uma pandemia que não chegou a mudar muito a minha rotina, porque eu já trabalhava em casa desde sempre, mas, claro, mais isolada do que nunca, né? Daí realmente tomando cuidados muito maiores. E aí eu digo, vou transformar aquele roteiro num livro, né, da produtividade a esse meu isolamento. Foi o que eu fiz, passei todo o primeiro semestre de 2020 escrevendo, e aí realmente eu dei alguns passos assim fora da minha normalidade, vamos dizer assim. Eu escrevi na terceira pessoa, coisa que eu nunca tinha feito antes, e eu também não falei muito sobre assuntos de amor, que geralmente eu coloco muito nos meus livros, fiz um drama um pouquinho mais intimista, vamos dizer assim, colocando alguns assuntos mais contemporâneos. Enfim, vamos ver. Espero que os leitores gostem. Assim, é uma Marta um pouquinho diferente. E quem que é a Lígia, essa protagonista forte? Controversa, né? Porque a Lígia, ela tem coisas interessantes, mas ela também é meio assustadora, porque ela é muito radical no seu comportamento. Tudo da minha cabeça, assim, realmente tudo da minha cabeça. Tudo começou com um e-mail que eu recebi muitos anos atrás de uma leitora que me disse isso. Marta, eu vivo sozinha numa praia com meu marido e tal, a gente não quer mais saber de ninguém, a gente acha que o país está muito vulgar, as pessoas estão muito supérfluas. E, enfim, ela fez um depoimento. E aí, baseado nesse depoimento desse e-mail, aliás, eu não sei, eu perdi esse e-mail, olha que louco, eu não sei o nome dessa mulher, eu não sei se ela sabe que eu escrevi esse livro, eu não sei se ela vive ainda isolada, vai ser muito surpreendente se um dia eu receber um e-mail de novo dela dizendo, sou eu. Adoraria, para poder até agradecer, né, ela, todo o desenrolar. E foi isso, daí eu criei, é um exercício de imaginação, de criação. Eu crio uma história para essa mulher, né? Claro que tudo fictício. E crio dramas para ela, crio um grande segredo que ela guarda, enfim, daí é ficção, daí é a viagem da ficção.
Ô Marta, você aborda temas quentes, temas bem atuais, como sexualidade trans, maternidade, afeto e família também, mas fora daquela família tradicional brasileira. É verdade. Bom, Rafaela, na hora que eu estava escrevendo primeiramente para cinema. Não era para contar uma historinha, um continho de fadas, não era para ser uma historinha de amor, não era para ser uma historinha previsível, vamos dizer assim. Eu acho que o cinema tem pressupõe um encantamento. Esse encantamento pode ser não só uma coisa feliz, como pode ser uma coisa meio de susto, meio de, meu Deus, o que está acontecendo? Então, eu queria realmente sacudir um pouco o espectador do cinema. Quando eu transformei isso para livro, mantive a mesma história. E eu queria desacomodar um pouquinho, sabe, as pessoas, porque, muito bem, a gente pega... ainda mais atualmente, que se fala muito numa família padrão, que temos que manter a família padrão. Eu digo, gente, o que é uma família padrão? Qualquer família hoje é uma família padrão. Pode ser uma família que não seja o pai, a mãe, o filho, hétero. Qualquer família hoje é legítima, né? A gente está vivendo uma época de diversidade, a gente sabe disso. Então, eu aproveitei e coloquei essas questões dentro do livro, até para torná-lo mais atual, e porque também, dentro de um livro de ficção, eu consigo falar de temas um pouquinho mais difíceis do que na crônica de jornal, que é a minha praia, né? Que é onde eu domino. Estou há 26 anos escrevendo colunas, né, para jornal, que é um espaço bem pequeno, né? São 4, 5 parágrafos no máximo. Muitas vezes é difícil de falar mais profundamente desses assuntos, e ao contrário disso, o livro ele consegue, né? Eu tenho uma liberdade total para colocar esses assuntos, e não para teorizar sobre eles, mas para mostrar cenas, como é que as coisas acontecem mesmo entre 4 paredes. Então, fazer com que o leitor espie pelo buraco da fechadura a vida de outras pessoas. Eu acho isso muito interessante. Você falou de solidão, né, que é uma temática também presente na sua obra. Como você lida com a solidão? Muito bem, muito bem. Eu não sou uma pessoa sozinha, naturalmente, né? Então, é muito fácil dizer muito bem quando se tem uma família, quando se tem namorados, se tem filhos e tudo. Então, óbvio, eu não sou uma pessoa sozinha. Mas eu prezo muito a solitude, eu prezo muito os meus momentos íntimos. Não só prezo, como preciso deles. Porque o ato de criar literatura está muito envolvido com a introspecção. Eu tenho que ter um pouco de silêncio para me escutar, para saber o que eu sinto, o que eu penso, como é que eu estou. Então, é um trabalho de conexão comigo mesma que acaba depois sendo refletido no trabalho que eu faço. E acho também que essa coisa da gente gostar de estar com a gente mesmo, gostar de si mesmo, é tão mais... depois as coisas ficam tão mais naturais, os relacionamentos se tornam tão mais verdadeiros, porque eu não estou com os outros por carência, eu estou com as pessoas que eu amo porque eu realmente quero estar com elas. É uma escolha, não é uma imposição. Eu preciso estar com fulano ou cicrana porque eu não me aguento sozinho, ou porque eu não aguento o silêncio. Não, eu estou ali porque eu quero realmente compartilhar um momento com essas pessoas. Então, eu acho assim, relacionamentos, casamentos, namoros, amizades, acho que tudo acaba ganhando em autenticidade. E você fala muito sobre isso, né, nos seus textos, nas suas obras. Eu lembro de Van, né, a Mercedes, ela começou a viver depois que ela se separou, aquela louca, aquela Mercedes louca, que seu pai fala que tem um pouco de Marta ali. Ai, repica, Renê, repica! Ai, meu Deus, tem certeza, Mercedes? Tenho, repica mais, repica mais! Olha, eu vou acabar com a tua raça, eu vou pegar essa tesoura de 4 pernas. Ai, acaba com a minha raça! Quando o pai leu a primeira vez, ele até parafraseou Flaubert, né, que quando escreveu Madame Bovary, disse, Madame Bovary, c'est moi. E o pai disse, olha, Mercedes sou eu. E eu acho muito legal isso, né, porque as pessoas sempre acham que eu estou escrevendo para mulheres, e eu acho que isso já passou. Eu escrevo para todos, né, para todos os sexos, todo mundo, e esses assuntos são realmente unissex. Quer dizer, quando fala em
sei lá, medo de envelhecer, medo de ficar sozinho, solidão, tudo isso, até um tempo atrás a gente considerava que isso era monopólio das mulheres, que homens não tinham esse problema, que eles estavam interessados em falar de futebol, de carro, de sexo e tal. E não, nós todos temos os mesmos questionamentos, as mesmas perguntas internas sem resposta. Então, o divã foi uma coisa que é interessante. Eu descobri isso, que apesar de ter uma protagonista feminina, e claro que as mulheres se identificaram muito, muitos homens também disseram, nossa, como eu entrei para dentro daquele livro, e eu também vivi isso. E depois outros, eu me lembro que o livro chamado Fora de Mim, que é uma coisa super, assim, uma mulher sofrendo muito pelo final de um relacionamento, também achei que isso ia dar liga, principalmente com mulheres, e descobri homens também que sofreram muito no final de um relacionamento. Eu digo, não, então que bom, esse diálogo entre homens e mulheres está acontecendo de fato. Mas o homem não deixa claro esse sofrimento no fim de um relacionamento, ele quer mostrar que é mais forte, né? Essa é uma questão. E outra, esses homens, eles procuram as suas obras, de repente, para entender as mulheres? Não acho que seja para entender as mulheres. Pode até ter sido lá atrás, mas eu acho que é para dialogarem consigo mesmo. Assim, eu acho que eu sou uma ferramenta para levantar algumas questões. Porque eu gosto de escrever sobre isso, né, Rafaela? Sobre relações humanas, sobre comportamento, sobre estilo de vida, sobre as coisas que a gente faz para conseguir superar obstáculos e tal. E eu acho que, né, são tantos anos escrevendo em jornal, eles já se acostumaram com isso, que não é um papinho de mulherzinha, nem existe mais mulherzinha, né? Agora só existe mulherão. Então, eu acho que não, acho que eles descobriram ali uma maneira de lerem coisas que fazem com que eles dialoguem com eles mesmos, mas, claro, é bem o que tu falou, os homens são mais contidos ainda. As mulheres, elas sentam num cabeleireiro e já começam a contar a vida para a mulher que está ali do lado, fazendo a escova, né? Nós nos unimos mais com as nossas amigas, nos encontramos para um happy hour e falamos abertamente, né, sobre as coisas que a gente sente, a gente verbaliza mais, né, o que passa dentro. E os homens ainda eu acho que têm um certo pudor, que eu acho que está já melhorando, acho que eles já começam a ficar um pouquinho mais abertos, mas não vai ser de uma hora para outra, né? Porque isso é cultural, os homens ainda parece que existe uma certa fraqueza na hora que falam de emoção. Acho que isso já era, acho que isso já é uma coisa antiga, mas está caminhando para ser solucionado. A tua obra contribui para isso, Marta? Eu sei que ela é indicada também por analistas. Pois olha, isso cada vez que alguém me diz isso, meu ego vai lá para cima. Porque primeiro que eu adoro psicanálise. Sou uma leiga a respeito, né? Leio, me interesso. Você faz? Enfim, eu já fiz, mas já faz uns anos que eu não faço. Cheguei a fazer 4 anos. Isso ali foi em 2000, eu nem me lembro mais, 2010, mais ou menos por ali, 2011, 2012. E adoraria até fazer de novo. Estou sem tempo e acho que estou precisando de um sofrimento para me levar de volta para nada. Porque claro que nós temos todos os nossos pequenos sofrimentos diários, mas não tem nada assim que eu esteja precisando dar uma investigada mais fundo. Mas eu adoro, eu acho psicanálise assim, vou falar de novo a palavra ferramenta, né? Porque é uma assistência técnica que a gente precisa fazer para ver, né, dar uma parafusada, né, no que está meio frouxo dentro da gente, e quando eu ouço assim, alguém dizer, nossa, eu já emprestei livros meus para um paciente que não estava conseguindo identificar o problema dele e de repente tu tocou nesse assunto, então, gente, né, me sinto a tal. Pois é, no divã, Marta Medeiros no divã, vamos voltar ao divã? Você é autora super consagrada e com essa linguagem sua palatável, acessível, você toca a gente e você tem esse olhar positivo, mesmo nesse texto agora de ficção, tem ali uma pitada, digamos assim, um bom humor para mostrar um caminho de que é possível, a gente consegue mudar aquele cenário e tal, mas então, Divã ganhou uma adaptação para o cinema, virou série de televisão, não só Divã, temos aqui Doidas e Santas, Simples Assim, tantos outros, né? Nossa, peça de teatro são várias. Né? Simples Assim estava em cartaz até o final de 2019, antes da pandemia?
Estava em cartaz. Ele estreou em 2019, fez uma bela carreira em 2019, e aí no começo de 2020 ia começar a segunda temporada. Eu acho que até chegaram aí a Brasília também, ou estava planejado Brasília. Não, acho que estava planejado Brasília na segunda temporada. E aí eles ficaram um fim de semana no Rio, março, e já parou tudo. Eles chegaram a fazer uma apresentação online. Incrível que a tecnologia permite hoje, né, Rafaela? Porque são 3 atores, não é um monólogo. Julia Lemertz, o Pedroca Monteiro e a Georgiana Góes. Cada um na sua casa, contracenando um com o outro. E, olha, realmente pode-se dizer que 2020 foi o ano da reinvenção, né? De a gente tentar superar os nossos limites, os limites impostos pela pandemia. Mas eu acho muito legal isso, de o meu trabalho conseguir se expandir para outras mídias, para outros veículos. Isso aí não que seja a coisa mais importante do mundo, não é, mas dá uma dinâmica, dá uma mexida, né? A gente não fica só preso no livro, o trabalho acaba sendo visto por pessoas, às vezes, que nem leem, que nem tinham o costume de ler, e, de repente, tu consegue atingir um novo público. É muito legal isso. E você participa do roteiro? Você dá pitaco ali no texto? No Simples Assim, que foi minha última peça, sim, eu me envolvi mais com a adaptação, mas tem que dar o crédito para a Rosane Lima, que ela, sim, é uma grande adaptadora, fez um trabalho espetacular, mas esse eu realmente participei da primeira leitura, eu assim, me envolvi um pouquinho mais. Antes eu era muito sossegada, deixava as coisas rolarem, ia ver só no dia da estreia, sem saber o que eu ia ver. Hoje em dia estou assim, e também até por respeito a uma arte que eu nunca dominei, né? Eu não sei fazer teatro. Eu digo, não, estou com uma equipe boa, pessoal experiente, então eu deixava porque a liberdade é fundamental para trabalhar bem, né? Eu achava assim, vamos dar liberdade, né, pro pessoal, porque agora é outra coisa, não é mais texto para ser lido, agora é texto que vai para cima de um palco, é outra dinâmica, é outra linguagem. Mas agora que eu estou um pouquinho mais experiente, porque já tive muitos textos, né, que foram adaptados, agora eu estou me permitindo participar um pouco mais, mas ainda mantendo a liberdade do pessoal. No Simples Assim, você participou um pouquinho mais, inclusive expandiu o texto, porque o livro foca muito em relações amorosas. A peça, eu vejo que vocês falaram sobre questões contemporâneas, medo, morte, solidão também, se eu não me engano, você ampliou. Mas é que o Simples Assim, Rafaela, é um livro de crônicas, é uma coletânea de crônicas, e as minhas crônicas não tratam só sobre relações amorosas, tratam também sobre tudo isso, sobre morte, sobre política, sobre tecnologia. Então, foram escolhidas algumas crônicas que abrissem o leque, né, um pouquinho dos assuntos, que não ficasse só no relacionamento amoroso, que é um assunto que sempre interessa a todo mundo, mas a vida não é só isso, né? E eu acho bom que a gente lembre sempre disso, ou pelo menos que as pessoas não me associem só a relacionamento amoroso, porque a vida pode ser muito maior que isso, e é maior que isso. Então, continuo falando de relacionamentos, mas não é só o relacionamento com um homem, ou o relacionamento com uma mulher, é o relacionamento conosco mesmo, o relacionamento com a solidão, o relacionamento com a morte, como tu está falando, tudo isso, relacionamento com o trabalho, com a tecnologia. Eu, por exemplo, venho de uma geração totalmente analógica e que pegou essa revolução no meio do caminho, né? Então, as pessoas da minha idade, elas têm como falar um pouco sobre isso, porque elas realmente fizeram parte dessa transição. Cadê a sua máquina de escrever? Sua máquina tá dentro. Eu guardo até hoje. Um dia vai para um museu, para alguma coisa. Mas ela está guardada numa gaveta, em algum lugar. Aqui, não sei nem se está aqui em casa ou se está na casa da minha mãe, mas eu acho que está lá no meu quarto, assim, dentro de um armário. Nostalgias, né? E você lida bem com as novas tecnologias? Você também virou youtuber quase aí. E tem essa relação, a garotada está interagindo com a Marta, você escreve há 26 anos, né? E agora como você consegue pegar esse público também?
Isso é uma coisa que eu não consigo nem entender direito. Eu fico comovida quando eu vejo, assim, eu recebo e-mails ainda, uma coisa que não se usa muito, mas né, recebo e-mails e sou seguida, né, no Instagram por garotada de 16, 17 anos. Às vezes eu me sinto assim, um Matusalém, né? Porque as pessoas me a minha mãe me dava teus livros quando eu era pequenininha ainda. Eu digo, nossa, aí já está uma mulher feita. Eu digo, eu estou muito eu estou ficando velha mesmo. Mas é um barato, né? Que saber que as opiniões, as reflexões de uma mulher de 50 e tantos consegue ter sintonia com uma gurizada que está vindo aí totalmente informatizada, né? Quer dizer, e ainda ligados no que eu escrevo. Então, isso me deixa gratificada e surpresa ao mesmo tempo, o que demonstra que certos assuntos são realmente universais, né, Rafaela? E atemporais. E aí entra isso, tudo isso que a gente está falando, medo, solidão, amor, que são os pilares da vida de todo mundo, né? A gente, claro, cada um tem a sua vida, o seu jeito, né, de estar no mundo, mas basicamente são esses os temas, né, que nos movem no dia a dia. Mas agora um tema que move muito é a internet, né? A rede social. A rede social acho que complicou a vida de muita gente. Não dá para ser simples assim com a rede social. Dá parar de esquentar a cabeça com coisa boba, porque você ensina, ó, gente, vão viver sem esquentar a cabeça, dar importância a bobagens e tal, mas agora a rede social, ela complica. Mas é difícil mesmo a gente ficar longe. Eu mesma, assim, me patrulho muito. Bom, eu sou uma pessoa que leio muito, que já é uma coisa legal, e eu saio para caminhar, eu tenho meus prazeres paralelos, obviamente. E estou dentro do controle, eu não sou uma pessoa que fico às 3 da manhã consultando se entrou o WhatsApp, eu ponho toda noite no silencioso. Se eu saio de casa por um acaso, eu esqueci o celular em casa, eu não piro, não saio, não volto para casa para buscar. Quer dizer, não me considero assim uma viciada total. Mas sem dúvida que a gente está sempre com esse aparelhinho na mão mesmo. E então, o que a gente tem que manter? O senso crítico, né, Rafaela? É o senso crítico. Teve outro dia, assim, que eu estava... Agora, não faz muito tempo, uns dias atrás, eu estava, assim, cheia. Assim, pelo amor de Deus, o que eu ainda estou fazendo, olhando aqui, né, o perfil de uma pessoa que eu nem conheço direito, e o que fizeram, o que comeram, o que vestiram, o que me importa isso, sabe? E às vezes, mas não está fazendo nada mesmo. Não, vou fazer nada é importante também. O que é fazer nada? É eu largar tudo e colocar uma música? Ou eu ficar olhando para um jardim? Isso são nadas necessários para a gente pausar, desacelerar. A gente está, assim, obsessivos, né? Obsessivos. E é aquela coisa... Até tem uma expressão em inglês que agora me faltou, que a gente está sempre achando que está perdendo alguma coisa. Que a gente olha tudo e, ao mesmo tempo, fica com aquela ansiedade de quem... eu não consegui ver o que fulano postou, eu não consegui ver aquela live, eu não consegui assistir aquela entrevista. Gente, com uma quantidade de coisas que a gente recebe, é absolutamente impossível estar por dentro de tudo. Não tem como. Mas dá a impressão que podemos, né? Temos o poder de estar... Porque, né, a facilidade da tecnologia. Mas acho tudo meio assim, uma egotrip, uma loucurada, mas não adianta também eu reclamar, porque eu faço parte disso, eu usufruo disso também para o meu trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma crítica, é uma autocrítica. E como você lida com a crítica? A crítica, sabe que, em geral, eu sou muito bem tratada. Sempre fui. Até fico, assim, muito surpresa, porque são 26 anos escrevendo coluna, estou ali dando opinião semanalmente e, às vezes, falando de assuntos mais delicados, né? Como o aborto, como, sei lá, homossexualidade, tanta coisa. E religião, que é um assunto que volta e meia eu falo também, que são assuntos mais delicados, realmente. Ainda assim, quando eu toco nesses assuntos, claro, sempre vem política, nem se fala, vem uma bomba, né? Vem alguém que sai... Ainda mais hoje em dia, que ofender se tornou um expediente muito comum, né? Até porque as pessoas estão mais protegidas, né? Ninguém sabe direito quem é aquela pessoa que está te ofendendo. É uma ofensa, enfim.
Eu, dentro dessa loucurada toda, eu acho que eu sou muito protegida até. Recebo, claro, críticas negativas, mas se comparado a outras pessoas, eu acho que eu ainda sou assim muito bem tratada pelo meu público. Agora, eu não gosto, vou dizer o que eu critico, eu não gosto, não conheço ninguém que goste. Claro que vem aquela crítica mais educada, alguém que fala com serenidade, diz, Marta, olha, eu discordo do que tu pensa, eu acho que também tem que avaliar por esse aspecto. E realmente, crônica, não tem como a gente analisar todos os aspectos. Geralmente, tu foca num, que é o tua modo de pensar, e vai em frente. E às vezes eu digo, legal, obrigada, não tinha pensado nisso e tal. Agora, bater boca com gente que eu não conheço, isso eu não faço, né? E aí isso aí já consigo passar por cima sem sofrer tanto. No próximo programa você vai conferir a segunda parte da minha entrevista com uma das cronistas mais importantes e populares do país, a Marta Medeiros. Na próxima edição, ela vai contar como ingressou no mundo da literatura, os projetos para 2021, o processo de criação e muito mais. Eu te espero até lá.